Bom dia. Vamos levantar, então, louvar ao nosso Deus. Essa música que a gente vai cantar primeiro de todas as tribos é uma música profética. Ela fala do futuro, quando todos os povos de todos os tempos vão se reunir para adorar Jesus. E lá no final, ela fala o que a gente pode fazer hoje, o que nós, como igreja, hoje podemos fazer, que é dedicar ofertas suaves ao Senhor com os nossos dons e talentos. Então, o que a gente tem feito, né, dentro da nossa comunidade, o que a gente tem feito no nosso dia a dia, como a gente tem servido a Deus com nossos dons e talentos. Então, que a gente possa refletir sobre isso durante a música. Essa música é bem animada, tenha toda a liberdade para louvar a Deus, no ritmo dela, e ela fala a honra, a glória e todo o poder pertencem a Deus, que é o motivo de estarmos aqui hoje. Santo, poderoso.
Coisa boa, né? Louvar o nome de Deus. Essa semana, ontem, o Benjamin chegou lá na cozinha, estava eu e o Fabrício na correria de arrumar as coisas, e ele falou assim: mamãe, se Deus existe, onde ele fica? E aí eu falei: filho, aí a gente estava muito na correria, eu falei: filho, Deus está em todo lugar. E ele ficou pensando, e depois ele falou assim: mamãe, mas se Deus ficar dentro da geladeira, ele vai ficar com muito frio. E é interessante ver, né, as crianças tão pequenas, mas já com perguntas de gente grande. E eu tenho certeza que a sementinha, né, constantemente está sendo plantada. Então, eu quero convidar as crianças aqui, porque essa música fala da onipresença de Deus. Acho que o Benjamin já vai ter a resposta. Ela fala sobre que não dá para a gente se esconder de Deus. Então, a criançada que quiser vir, fazer os gestinhos. Vamos lá? Salmo 18:2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Amém? Oh,
Obrigada por ser o nosso refúgio, a nossa torre forte, o nosso abrigo. Obrigada porque o Senhor está conosco em todos os momentos, Pai, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Obrigada porque o Senhor é grande, é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda
obrigada por estarmos aqui, obrigada porque o Senhor é um Deus tão bom, tão grande, ao mesmo tempo tão presente. Sê conosco agora, que essa palavra que for ministrada, que ela toque aos nossos corações, que a gente esteja aqui realmente com toda a nossa atenção e com toda a nossa devoção e com todo o nosso respeito, Pai. Obrigada por ser o nosso Deus. Amém. Bom dia. Enquanto você vai se ajeitando aí, eu vou colocar o cronômetro aqui também. Vamos orar? Nosso Deus e Pai do céu, obrigado, Deus, pelo privilégio que é de poder compartilhar a sua palavra nessa manhã. Deus, peço que o Senhor faça desse momento um momento solene, um momento em que ouvimos, todos nós que estamos aqui, Pai, tiramos lições e nós queremos declarar em alto e bom som que o Senhor tenha a liberdade de ir no fundo do nosso coração e fazer as mudanças que Tu queres fazer em nós, Pai. Que essa manhã seja uma manhã de transformação na vida de todos nós. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Abre a tua Bíblia junto comigo, na carta que escreveu o apóstolo Pedro, primeira carta, lá no capítulo 5. É o texto que nós vamos ler hoje de manhã. Capítulo 5, eu vou ler do 5 ao 11. Nosso mundo é um mundo que está sempre em guerra. Sempre em guerra. Parece que uma vez eu ouvi uma estatística de que poucos foram os momentos da história da humanidade em que nenhuma guerra declarada acontecia. Países contra países, nesse momento está acontecendo uma guerra lá do outro lado do mundo, né, entre a Ucrânia e a Rússia. E essa guerra ela se dá no campo da militar, mas também muitas vezes se dá em outros campos também, né? E pode-se dizer que pessoas contra pessoas muitas vezes estabelecem guerras. Muitas vezes os relacionamentos se transformam em guerra. E viver num mundo onde está em constante guerra é um desafio para nós. Lá em 1 João 5,19 diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Por isso que o mundo é um mundo de guerras, porque o mundo está sob o poder do maligno. E às vezes, quando a gente pensa nas guerras, que muitas vezes chegam até a nossa vida, né? A gente tem a tendência de pensar que as pessoas, nós devemos combater as pessoas. E lá em Efésios 6,12 diz o contrário, nos alerta quanto a isso. Fala que, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então existe uma batalha espiritual que acontece e que os nossos olhos muitas vezes não estão vendo. E ser cristão num mundo em guerra, e muitas vezes essa guerra espiritual, como é colocado na Bíblia, é um desafio para nós. Mantermos o nosso como discípulos de Jesus. E nesse texto aqui que a gente vai ler hoje, que é onde eu pretendo estudar aqui, junto com vocês, no capítulo 5, o apóstolo Pedro, ele está dando algumas ordens para aquelas pessoas a respeito dessa guerra que acontece, armando as pessoas para combaterem o bom combate. Vamos ler então, capítulo 5 de 1 Pedro, a partir do versículo 5 eu quero começar e vou ler até o versículo 10. A minha tradução aqui é a Nova Versão Internacional, tá bom? Diz o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão,
rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Sobre esse texto nós vamos identificar aqui alguns pontos hoje de manhã, que Pedro fala para essas pessoas. Lembre-se que esse Pedro que escreveu essa carta é o mesmo Pedro que esteve com Jesus, que ouviu as palavras do próprio Jesus. Um Pedro que no começo da caminhada dele era um homem meio bruto, assim, meio bronco, né? E que foi sendo lapidado pelo Mestre. É o mesmo Pedro que, certa ocasião, caminhou com Jesus sobre as águas, né? É o mesmo Pedro que subiu ao monte da transfiguração e viu Jesus sendo transfigurado. É o mesmo Pedro que falou que ia com Jesus até a morte, mas poucos momentos depois negou Cristo 3 vezes. Um homem que teve altos e baixos na vida cristã, por assim dizer. Um homem que foi sendo forjado ao longo do tempo. E agora nós chegamos aqui nessa fase mais madura da vida de Pedro, e ele escreve essa carta para os irmãos que estão espalhados. Eu até coloquei ali, só para a gente se situar um pouco no... Não sei se vai funcionar. Pessoas situadas na Galácia, Ponto, Capadócia. Muito provavelmente são as pessoas que se dispersaram depois do Pentecostes. Pessoas que espalharam-se por todo aquele mundo conhecido na época e aonde elas foram, iniciaram-se igrejas. Iniciaram congregações como a nossa aqui. E Pedro, ele usa essa oportunidade para dar conselhos para essas pessoas e dizer como é a maneira correta de se viver. Um homem que foi forjado ao longo do texto, ao longo do tempo. E eu gostaria de destacar, para começar aqui, uma passagem que para mim ela é muito interessante, que é o versículo 8 dessa passagem que eu li para vocês. Vamos ler novamente. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Algumas pessoas, até algumas comunidades, algumas linhas de pensamento, dizem que o diabo não existe. Dizem que isso é só um conceito abstrato. Dizem que o céu não existe, que até o inferno não existe. Mas não é isso que a palavra de Deus está colocando para nós. Muito pelo contrário, ela é personificada aqui no papel do diabo. E essa tradução que nós temos aqui da Bíblia, né, ela traz ali na Nova Versão Internacional o seguinte: o que o diabo anda ao redor. Ao redor, né? Entretanto, se nós olharmos, alguém tem aquela tradução do João Ferreira de Almeida? Alguém tem? Se alguém tiver aí essa outra tradução, que é uma tradução um pouquinho mais antiga da Bíblia, né? Só a nível de conhecimento, o João Ferreira de Almeida foi o primeiro português que traduziu a Bíblia para o idioma português, lá atrás, em 1681. Ele traduziu a Bíblia. E é muito desafiador traduzir a Bíblia do original, porque o nosso idioma, às vezes, não tem a palavra exata que se encaixa, né? E na versão do João Ferreira de Almeida, ele foi bem feliz quando ele coloca essa palavra aqui, ó. Sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em derredor. Um leão feroz que está bradando para nos devorar. Nos devorar. E se você for lá no Salmo 34, versículo 7, quem quiser abrir, pode abrir. Eu vou ler, eu até coloquei ela aqui para a gente. Passa aí para nós, para a próxima. Em contrapartida, no Salmo 34, 7, diz o seguinte, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, existe uma diferença entre o Salmo 34 e o que é colocado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Se o diabo ele anda ao derredor, o anjo do Senhor acampa ao redor. E isso é o original, a tradução correta, tem a ver com uma questão geográfica também, do acampamento que se estabelece ao nosso redor
E o diabo num âmbito mais distante, numa circunferência mais longe desse núcleo. E isso é um motivo de muita alegria para nós. Porque se vivemos num mundo que jaz no maligno, o nosso Deus é muito maior do que o maligno. E ele acampa ao nosso redor. Amém? Isso é uma esperança para a nossa alma. Não somos do mundo. Nosso Deus é por nós. Nosso Deus é por nós. Certa vez, eu até fiz um desenho aqui, ó. Passa lá para nós de novo. Olha só que interessante. Vai passando aí. Opa. Ao redor. Ó, que legal. Pode passar. Pode passar. Ao redor e ao derredor. E ao derredor. Certa vez eu vi um videozinho na internet que eu achei bem interessante. Era uma criancinha oriental, assim, com um jalequinho amarelo. E ela estava assim, despreocupadinha, toda contente, assim, né? E atrás dela, a uns 5 metros de distância, assim, talvez um pouquinho mais, havia um leão. E aquele leão, sabe um leão quando arma um bote? E ele armou o bote, o leão. E aquela criança estava brincando ali, despreocupadamente, sabe? E você fica assim, aquilo te gera um sentimento de aflição de olhar aquela cena. E o leão começa a andar assim, ó, bem devagarzinho em direção à criança, a criança brincando. E o leão corre, dá o bote, né? Corre. E quando ele corre, ele se choca contra um vidro. Porque aquela cena era uma cena de um zoológico. E aquela criança nem percebeu a presença do leão. Porque havia uma barreira, havia uma proteção que a separava do leão. Ela estava totalmente em segurança. Protegida. Protegida. Então, se ao mesmo tempo existe esse leão que anda ao nosso derredor, existe um Deus que acampa ao nosso redor e que nos protege, que nos guarda e que é por nós. E nesse mundo, enquanto eu e você vivermos, a gente vai viver sempre em guerra. Guerra contra o quê, Fabrício? Guerra contra o diabo, guerra contra o pecado e guerra contra a nossa natureza pecaminosa. A nossa tendência natural de fazer as coisas erradas. E o próprio pecado, que muitas vezes cria raiz no nosso coração. Declare guerra. E queira ou não, o cristão, ele está em guerra. Você queira isso ou não, você é colocado. E diante de uma guerra, nós temos 3 opções. Né? O discípulo de Jesus ele tem 3 opções. Ou ele se omite, ou ele se corrompe, ou ele vai para a guerra. Diante da vida, quando surgirem as situações mais adversas diante de nós vamos ter que tomar decisões. E uma dessas 3 escolhas, eu e você vamos tomar. Ou a gente vai fingir que não é com a gente, fingir que a gente não se envolver, ou a gente vai se corromper, fazer o que é errado, ou a gente vai para declarar guerra. E se eu pudesse olhar para esse texto aqui, tirar uma ideia central dele, é o seguinte, hoje, para martelar na nossa mente, para a gente levar para casa, é o seguinte: declare guerra contra o pecado, levante a bandeira da santidade. Declare guerra contra o pecado na sua vida. Levante a bandeira da santidade hoje. E a guerra contra o pecado é a única guerra que a gente vence, sabe como? Fugindo. É uma guerra que se vence fugindo, se afastando. E olhando para esse texto, vamos entender então essas armas que nos são propostas por Pedro. Começando aqui no versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E a primeira arma que nos é proposta aqui é o seguinte, é a arma da humildade. E esse ponto, ele mexe com algo que é muito difícil para nós, que é a rebeldia. Muitas vezes o nosso coração, ele se rebela. E aqui o texto está falando para os jovens. Quem são os jovens que está sendo direcionado esse texto aqui? No capítulo 5, se você ler um pouquinho antes, você vê que Pedro está dando conselho para os presbíteros, para aqueles que são as autoridades espirituais sobre aquele povo. E as pessoas que estão colocadas na posição de autoridade têm grande responsabilidade diante de Deus. Sabe por quê? Porque ela vai prestar contas de tudo aquilo que ela deveria ter feito por aqueles que estavam sob os seus cuidados. Uma grande responsabilidade. Presbíteros são aqueles mais experimentados, com
mais tempo de caminhada. E muitas vezes aquele que é o seu facilitador no seu grupo célula é aquele que já está numa caminhada há mais tempo. Pessoas mais vivenciadas, como Pedro era. Pedro já tinha passado por muita coisa. Pedro, ao olhar para uma pessoa nova na fé, ele sabia identificar muitas vezes quais eram os pontos cegos que aquela pessoa não estava enxergando. Sabe por quê? Porque ele já tinha passado por muito daquilo. Pedro já tinha feito muita burrada ao longo da vida cristã dele. E ele estava numa posição agora de quem ensinava. Assim como nós temos entre nós pessoas que estão na posição de quem já viveu muito com Deus, já viu muitas pessoas quebrarem a cara, aprofundaram-se na palavra e prezam por nós para nos ensinar. E quando eu recebo um puxão de orelha, muitas vezes o meu coração se rebela. O meu coração se rebela e fala assim, mas quem é? Da minha vida cuido eu. Quem é essa pessoa para falar tal coisa? Não. Da minha vida cuido eu. E a humildade, ela é muito desafiadora para nós. Aqui a gente não está falando de uma humildade relacionada a posses materiais. Nós temos muita dificuldade de conceituar o que é ser humilde, sabe? Porque a humildade, se você parar para pensar, se você pensa assim, nossa, como eu sou humilde, já não é mais humilde, né? Não é estranha a humildade? Você diz assim, Christian, cara, eu te admiro, sabe por quê, cara? Você é um cara humilde. Acabou. Aí o Christian, é verdade, né? Olha, eu sou humilde. Acabou. É difícil para nós conceituar a humildade, porque daí você pensa nas posses materiais, assim, a pessoa é uma pessoa humilde. A gente fala isso como se fosse sinônimo de quanto de dinheiro ela tem no banco. Mas não tem nada a ver. Existem pessoas que, às vezes, têm muito dinheiro e que são pessoas que você vê que ela é uma pessoa humilde. E tem pessoas que não têm tantos recursos financeiros e são pessoas que não têm humildade. E eu quero, olhando para esse texto bíblico, conceituar humildade da maneira que Pedro coloca aqui. E humildade, como Pedro coloca aqui, saiba que ele tem em vista aquilo que é o modelo perfeito de humildade, que é o próprio Jesus. Quando Jesus se ajoelha e lava os pés dos discípulos, e ele mesmo fala, não lava os meus pés. Não quero que você lave os meus pés, Jesus, porque você é top. Né? Eu que tenho que lavar os seus. Jesus fala, não, deixa eu lavar os seus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, não, então lava o corpo inteiro. Ele tem esse modelo e ele situa a humildade. Pedro, ele localiza a humildade no âmbito dos relacionamentos, do quanto que nós estamos calibrados, o nosso ouvido está calibrado para ouvir o que o outro nos fala. Quando uma autoridade espiritual nos fala algo e não nos rebelarmos. É nesse local que a humildade está situada e que Pedro nos convoca a sermos humildes. Jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam humildes. E essa é a primeira arma. Quebre a rebeldia que existe no seu coração. É muito melhor, meus queridos, confessar uma tentação do que confessar um pecado. Muito melhor. Quando nós nos colocamos com toda a humildade diante do nosso discipulador, confessando os nossos pecados, até mesmo aquilo que a gente é tentado. Estamos debaixo do guarda-chuva daquela pessoa. Não se afaste, não se rebele contra o corpo. Eu vejo muitos jovens que às vezes eles se rebelam do corpo, não se submetem e acabam passando aquele vidro de proteção e se aventurar lá na jaula com o leão, como aquela criança. E o que Pedro está colocando aqui é que se a gente não cuidar, a gente vai acabar as garras desse leão figurado. Declare guerra contra o pecado, levante a bandeira da santidade. Próximo versículo aqui, o versículo 6, vamos entender essa segunda arma que diz aqui. Vou ler novamente o versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E aqui, esse texto 6, o versículo 6, está muito conectado ao que vem anteriormente. Tá? Sabe por quê? Porque começa com a palavra portanto.
Ele situa a questão da humildade, de submeter-se à autoridade dos presbíteros, da liderança, daqueles que são autoridades para nós. E depois ele coloca portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui é o seguinte, que quando nós, com toda a humildade, nos colocamos debaixo dessa autoridade, nós estamos nos colocando debaixo da vontade de Deus para a nossa vida. Não que os líderes espirituais sejam Deus, mas eles são usados por Deus para comunicar-se conosco, para falar com a gente. Mas, Fabrício, e se a liderança não está tão calibrada assim com Deus? Vão prestar contas. Isso é uma responsabilidade muito grande, vão prestar contas. Importante que a gente pense sempre que o que está sendo dito para nós tem que vir da palavra. E ao vir da palavra, nós devemos nos colocar debaixo da poderosa mão do nosso Deus. Então, segunda arma é o seguinte: descanse sobre as ordens do Supremo Marechal. E isso é obediência incondicional à palavra de Deus, custe o que custar. Custe o que custar. Obedeça a palavra. E é interessante que no próximo versículo ele conecta a parte da obediência à parte do descansar em Deus. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, aquele que obedece, eu e você, quando nós nos colocamos na posição de quem vai se obedecer à vontade de Deus, isso tira do nosso coração a ansiedade. Tira do nosso coração a ansiedade. Mas, Fabrício, quer dizer que tudo vai dar certo na nossa vida? Não. Mas vai nos trazer paz. Vai nos trazer paz. Eu gosto muito daquele livro do Antigo Testamento, o livro de Daniel. E ali conta a história daqueles 3 jovens, que a fé deles é provada diante do rei Nabucodonosor. E que se eles não se prostrarem diante de outro Deus, que não o Deus de Israel, eles vão ser jogados na fornalha de fogo. E a resposta deles é o seguinte: olha, rei, nós não vamos nos prostrar, não vamos desobedecer o nosso Deus. Nós seremos obedientes. Estamos dispostos a morrer por causa disso. Pode ser. Deus tem poder para nos livrar das tuas mãos, da fornalha. Mas pode ser que Ele não nos livre e a gente morra. Mas tudo bem, mesmo assim, eu vou me obedecer. Eu vou obedecer à sua vontade. Você sente nas palavras desses jovens uma paz. Uma paz que independe das circunstâncias. Independe daquilo que se vai dar certo ou se vai dar errado. E esse é o convite para nós. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando somos fiéis, independe das consequências. Isso nos traz paz. Fabrício, mas meu coração está ansioso. Mesmo obedecendo, eu estou perdendo sono de noite. Estou perdendo sono de noite. O que eu faço? É o convite de Pedro para nós: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lá no começo, como eu li, no Salmo 34, 7, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Lança sobre ele a sua ansiedade. Ele acampa ao seu redor. E isso para nós é motivo de muita alegria, de muito descanso. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus e lance sobre ele toda a sua ansiedade. Mas vamos adiante. O último ponto aqui, o versículo 8, diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nesse texto, a gente destaca 2 palavras, que são 2 palavras interessantes para nós, que é o seguinte: estejam alertas e vigiem. Alerta e vigilante. Pedro está falando para nós não vacilarmos. A figura aqui ilustrada é a figura do soldado que está em cima da torre de vigia. O soldado que era colocado em cima da torre de vigia, ele não pode dormir de noite.
né? Ele tem os turnos ali, tinha que inverter os turnos, porque ele tinha que ficar com os olhos fixos no horizonte. Ficar alerta, de vigia a noite toda. Ele não podia vacilar. Ele não podia ser encontrado, vou dar uma dormidinha aqui, porque lá no horizonte podia vir um inimigo e ele era responsável por tocar a trombeta. Ou seja, era uma pessoa que ela tinha que ficar constantemente alerta. Não poderia vacilar. Porque se ela vacilasse, correria o risco de comprometer a vida de toda aquela comunidade. Toda aquela comunidade. E a terceira arma que Pedro coloca para nós: não dê brecha para o diabo. Não brinca com o diabo. Não dê brecha com o pecado. E muitas vezes a gente corre o risco muito de fazer algo na nossa vida cristã. Sabe o que a gente faz? A gente fala assim, vou me proteger do pecado. Vou montar aqui uma fortaleza ao redor para me proteger do pecado. Vou cavar uma vala. Nessa vala eu vou encher de água, vou colocar crocodilos, vou colocar uns arame farpado do outro lado, vou me proteger, vou levantar os muros altos da minha vida diante do pecado. Mas na hora H, o que a gente faz? Abaixa a ponte em cima de tudo e fala, pode entrar. Muitas vezes a gente faz assim com o pecado na nossa vida. Porque a gente acabou dando brechas para o pecado. Brechas para o diabo. E, meu querido, como é que, na prática, como é que isso se manifesta na nossa vida, às vezes, sem perceber? Começa como quem não quer nada na nossa vida. Muitas vezes o próprio celular é um instrumento de brecha para o pecado entrar no nosso coração. Vou dar uma navegada aqui no Facebook. Vou procurar aquela guria que eu namorei quando eu era jovem. Como será que ela está hoje? Olha, está solteira. Está bonita. Vou puxar uma conversa. Oi, aí, fulano de tal, como é que está? Lentamente, o pecado entrando no coração, dando brechas na nossa vida. E atitudes como essa podem se manifestar em diversas áreas da nossa vida. Se você tem problema com determinada coisa, a palavra de Deus fala para a gente vigiar, correr do pecado. Fabrício, eu tenho um problema com alcoolismo, não posso com bebida. Se você entrar no Zafari, não vai no corredor das bebidas. Se você está caminhando pela rua e tem ali um botequinho, não vai por aquela rua. Às vezes a gente quer se testar contra o pecado. Às vezes a gente quer flertar com o leão dentro da jaula dele. Não, eu consigo, eu já venci. Isso é uma coisa que é passado para mim. E, infelizmente, muitas pessoas têm se perdido por brincar com o leão. Brincar com o pecado. Isso pode ser na área do sexo, na área das drogas, dos vícios, da ganância, da violência, em tantas outras áreas, que eu e você, todos nós aqui temos os nossos pontos fracos, né? Todos nós aqui, diariamente, enfrentamos as guerras. E como eu falei durante dessa mensagem, olhando para esse texto, somos convidados a declarar guerra deliberada contra o pecado e levantar a bandeira da santidade. Mas depois desses 3 pontos, no versículo 9, Pedro nos fala do versículo 10 em diante, ele dá um fechamento para essa batalha. E eu gostaria de ler novamente, do 10 em diante, diz o seguinte: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, o restaurará e os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Esse texto, ele termina com uma boa notícia para nós. Sabe qual é a boa notícia? De que a luta será intensa, mas a vitória é certa. Amém? A luta vai ser intensa durante a nossa vida. Todos nós aqui vamos lutar, mas no final, a vitória já está declarada do nosso Deus. Porque sabe de uma coisa? O diabo está enjaulado.
liberdade de verdade, é desse lado do vidro. Não é lá com o diabo. A intenção do diabo é nos destruir. Não só a igreja, mas toda a humanidade. Caminha por aí, vê como é que está a situação das pessoas. Situação deplorável em que as pessoas estão vivendo. Enganando e sendo enganadas. Distorcendo, desde que Deus criou a humanidade lá no Jardim do Éden. O diabo disse assim, declaradamente, eu vou destruir essa humanidade. Eu vou destruir aquilo que foi feito. Tão perfeito por Deus. E nós estamos desse lado de cá do vidro. E o diabo está enjaulado. E a derrota dele é certa. E está com os dias contados. Porque o nosso Deus é vitorioso. O nosso Deus venceu o diabo naquela cruz. E depois de 3 dias, ele ressuscitou para nos dar esperança e nos dar uma nova vida. E esse texto ele é muito lindo, porque ele fala que nós vamos sofrer por um pouco de tempo, mas ele nos restaurará, nos confirmará, nos dará forças e nos porá sobre firmes alicerces. Alicerces que jamais acabarão. Em João 16:33 diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus de amor. O Senhor é o Deus de toda libertação, Pai. O Senhor não se conformou, Deus, em ver-nos nas garras do diabo, Pai. O Senhor fez o que a gente não conseguia fazer, ó Pai. Veio nessa terra, morrer naquela cruz para nos salvar e nos libertar, ó Pai. E colocar numa prisão, ó Pai, o diabo, Deus. Pai, o convite hoje de manhã, Deus, é que a gente não vá brincar com o diabo, Pai. Não vá brincar com esse leão que quer nos destruir, mas sim que a gente desfrute da liberdade que temos no Senhor, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a colocar em prática, a declarar guerra contra o pecado, levantar a bandeira da santidade, ó Pai, na nossa vida, ó Pai, que a gente aprenda hoje a fugir do pecado, confessando o que tem que ser confessado, Pai, nos submetendo à Tua vontade, que é perfeita, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que eu coloco a minha vida aqui em primeiro lugar, pedindo que o Senhor me ajude, Pai, e guie a vida de cada um que está aqui hoje de manhã, Pai. Nesse espírito que oramos, Pai. Amém. Meus queridos, uma boa semana a todos, que Deus nos capacite a vivermos a Sua palavra.